problema bastante antigo, mas que persiste sendo uma preocupação na saúde pública, é a tuberculose. O Rio Grande do Sul se destaca quando se trata desta enfermidade. Para falar sobre a doença está conosco no Saúde na Web a médica pneumologista Carla Jarkizewski, coordenadora estadual do Programa de Controle de Tuberculose e diretora do Hospital Sanatório Partenon, instituição que há 67 anos atua na assistência especializada, sendo suporte e referência para os casos mais avançados da doença. Doutora Carla, seja bem-vinda no Saúde na Web. Obrigada pela oportunidade e penso que seja uma ocasião muito adequada em função de estarmos agora na semana que antecede 24 de março, que é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Doutora Carla, o que é a tuberculose e quais os sintomas da doença? A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa que se transmite via aérea, ou seja, a pessoa ao tossir, falar alto, espirrar, ela propaga o bacilo da tuberculose naquele meio e outros que estão em volta poderão inalar esse bacilo e virem a ficar infectados por este germe. Os principais sintomas são tosse. A tosse pode ser seca ou encatarrada, uma tosse mais persistente, que via de regra dura mais do que 3 semanas, acompanhada ou não, dependendo do estágio da doença, de perda de peso, emagrecimento, falta de apetite, sudorese noturna e nos casos mais avançados a questão do sangramento, a hemoptise pode aparecer. Tem como prevenir a doença? Sim, nós temos várias formas de prevenção da doença. A primeira delas, que a gente costuma dizer, é a cura de casos bacilíferos. A melhor maneira de se melhorar os índices de tuberculose numa população é através da cura daqueles pacientes já doentes que, ao levar seu tratamento até o final, deixam de fazer parte de uma cadeia de transmissão e cortam, digamos assim, essa roda que está girando. Outras maneiras também existem. Na criança, a vacinação BCG, que é feita ao nascer e previne a tuberculose basicamente na infância e as formas mais graves. O que a gente chama hoje de tratamento da infecção latente, esses indivíduos infectados e não doentes, quando possuem um risco maior de desenvolver a tuberculose doença, como é o caso dos pacientes soropositivos para o HIV, pessoas que vão usar imunossupressores por várias situações, seja uma neoplasia, seja uma doença reumatológica. Então, essas pessoas em alto risco, elas podem receber uma medicação que a gente chama de preventiva, profilática, que é a isoniazida. Então, essas são as formas, e além de medidas ambientais, de arejar os ambientes, de deixar entrar a luz solar. Isto também é muito importante. A tuberculose tem cura? E qual seria o tratamento? Como é feito? A tuberculose, ela, se for com um germe sensível e for utilizado o esquema básico todos os dias, ou seja, de forma regular durante 6 meses, ela tem cura em mais de 95% dos casos do ponto de vista teórico. Então, se eu tenho um germe que é sensível às 4 drogas desse esquema que dura 6 meses, que se chama esquema básico, que contém rifampicina, isoniazida, etambutol e pirazinamida, é praticamente certo que eu vou me curar. O que acontece aqui no nosso meio? Muitas pessoas interrompem esse tratamento e passam a ter uma tuberculose multidroga resistente, na qual o tratamento vai durar de 18 a 24 meses e é um tratamento que inclui medicações injetáveis. Então, essa adesão a 6 meses, que já era complicada do paciente tomar todo dia o remédio, passa a ficar mais complicada ainda, porque são 18 meses no mínimo. Em quanto tempo de tratamento a pessoa com a doença deixa de transmitir ou diminui o risco de transmissão? Em princípio, se utiliza esse prazo de 15 dias. A gente acredita que com 15 dias de tratamento com esquema básico, a pessoa já deixe de transmitir a doença ou a transmita de uma maneira bem menos importante do que no início dos sintomas sem tratamento. No entanto, isso é muito relativo, tem pessoas que vão negativar depois.
E em ambientes hospitalares, via de regra, nós indicamos que seja feita a baciloscopia de escarro para confirmar essa negativação e essa não transmissão para outros doentes que também estejam ali imunossuprimidos. Mas via de regra, na população ambulatorial, 15 dias se considera um tempo adequado para se dizer que não transmite. Os dados do Programa de Controle da Tuberculose do Estado temos os registros dos casos novos, os casos notificados. Como está a taxa de cura para esses casos? As nossas taxas de cura, tanto no Brasil quanto no Estado, elas estão bem abaixo dos 85% que são preconizados por todos os organismos internacionais, Organização Mundial de Saúde, OPAS, para se controlar a enfermidade, que seria 85%. No Brasil, hoje, se cura em torno de 73% dos casos novos e no estado do Rio Grande do Sul, este número baixa para em torno de 63%. Então, nós temos um gap aí bastante grande entre aquilo que se preconiza para o controle da enfermidade e aquilo que nós conseguimos obter no ponto de vista operacional na realidade do dia a dia. Isso para esquema básico. Tem exames que comprovam se a pessoa é infectada, né? Se teve contato já com bacilo de Koch. Mas essas pessoas nem sempre desenvolvem a doença, isso é possível? Sim, com certeza. Nós temos hoje a prova tuberculínica que nos diz se o indivíduo está infectado. Nós sabemos que há a infecção em torno de 1/3 da população mundial. Não quer dizer que todas essas pessoas estejam doentes ou venham a adoecer. O adoecimento vai depender do estado imunológico. Então, por exemplo, se eu tive contato com um paciente com tuberculose na minha infância, fiquei com a prova tuberculínica reagente. Num momento que eu tiver, por exemplo, uma neoplasia, vou fazer uma quimioterapia, posso vir a desenvolver a doença. Então, são vários fatores nessa equação, mas existem sim um número importante de indivíduos que têm a prova tuberculínica reagente e não estão doentes. Um outro exame que existe também para detectar essa situação é o IGRA, mas ele não está disponível na rede pública de saúde por enquanto. Existem outras formas de tuberculose além da pulmonar. Quais seriam essas outras formas da doença? A tuberculose pode atingir todos os órgãos do nosso corpo. A tuberculose pulmonar, além dela ser mais frequente, ela é a que mais nos preocupa do ponto de vista de saúde pública, visto que é ela que nos permite infectar outros indivíduos através da tosse. No entanto, a gente pode ter tuberculose na pleura, causando derrame pleural, que não é transmissível, tuberculose dos gânglios, principalmente gânglios cervicais, mas se pode ter em qualquer gânglio do organismo, seja ele intraabdominal, intratorácico. Podemos ter tuberculose meníngea, tuberculose óssea, geniturinária. Então, qualquer órgão pode ser atingido pela doença, lógico que em menor frequência do que a tuberculose pulmonar. Qual a situação atual da tuberculose no nosso estado? No nosso estado, nós temos hoje uma taxa de incidência que fica em torno de 40 casos por 100 mil habitantes. Essa taxa é mais alta do que no Brasil, onde fica em torno de 33 casos por 100 mil habitantes. Nós estamos com valores de cura bastante abaixo também, como já falei antes, 63%. Quando avaliamos as taxas de abandono, nós temos um número que ficou para essa última avaliação da Corte de 2016 em torno de 15%. Nós somos o segundo estado na federação com maior taxa de abandono ao tratamento. Temos altas taxas de coinfecção TB-HIV, onde no Brasil fica em torno de 9,8%. Nosso último ano avaliado ficou em 17%. Então, tudo isso nos mostra que a doença está muito distante ainda de ser controlada aqui no estado do Rio Grande do Sul e que para isso, para esse controle, requer esforços integrados com outras áreas, áreas de serviço social, outras secretarias, como por exemplo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Hoje nós temos a situação dos privados de liberdade, onde essas taxas de incidência que já são elevadas
no estado passam a ser ainda maiores, as pessoas em situação de rua, os pacientes co-infectados, TB, HIV, então todas essas, digamos assim, instâncias de abordagem precisam ser acionadas para se obter o menor controle. O Rio Grande do Sul possui o maior percentual de co-infecção, tuberculose e HIV, quando comparado a outros estados brasileiros. Tem alguma justificativa para liderarmos essa estatística? Inicialmente se pensava que a gente tem aqui um subtipo diferente, que teríamos um comportamento da epidemia do HIV/AIDS de forma distinta do resto do país. Hoje se sabe que os dois agravos são problemas aqui, então não existe nada assim muito concreto no sentido de causas biológicas. O nosso problema realmente são as situações dessas populações que muitas vezes não têm acesso à atenção primária em saúde. Quando o têm, essas equipes não estão ainda capacitadas para a abordagem dos dois agravos. Hoje aqui no estado nós trabalhamos ainda com ações muito centralizadas, mesmo na capital, onde o indivíduo não vai encontrar o diagnóstico e o tratamento da tuberculose próximo da sua residência, vai precisar ir a um CRTB, um centro de referência. Isso na maioria dos municípios também ocorre. Então seria, na minha opinião, o fator assim primordial para a gente ter essas duas doenças, digamos assim, fora do controle nesse momento. No Rio Grande do Sul, há 15 municípios que são responsáveis por 70% da carga de tuberculose de todo o estado. Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Gravataí, Guaíba, Novo Hamburgo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Uruguaiana e Viamão. Estes são considerados prioritários para a intensificação das ações do controle da tuberculose. Como se dá essas ações de intensificação? Bom, é importante a gente falar um pouco sobre essa questão de municípios prioritários. Nós trabalhamos junto com o Programa Nacional de Controle da Tuberculose até 2017 com essa classificação de municípios prioritários, onde se avaliavam vários indicadores, como taxa de incidência, taxa de cura, taxa de abandono, mortalidade, co-infecção TB/HIV, para se elencar esses municípios. A partir de 2017, com o Plano Nacional para a Eliminação da Tuberculose como problema de saúde pública até 2035, nós temos hoje cada município dentro de um contexto, que são cenários com subcenários, onde a gente leva em consideração, além das condições socioeconômicas desse município, as condições das variáveis operacionais do programa de tuberculose. Então isso está mudando um pouco. É lógico que a mudança dessa classificação, ela não vai fazer com que se desloque, digamos assim, o número de casos de um local para o outro. Esses municípios continuarão sendo chamados prioritários para o Programa Estadual de Controle da Tuberculose, e para esses municípios a gente tem ações tanto de capacitação quanto de supervisão que são mais intensificadas. É uma questão de prioridade, obviamente, se nós temos em 15 municípios 70%, de colocarmos os nossos maiores esforços nesses locais. A meta preconizada pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde para 2035 é reduzir 95% da mortalidade e 90% dos casos de incidência. Se durante todo esse tempo ainda os índices são tão altos, como vamos conseguir em 17 anos alcançar o resultado que é almejado? Bom, essa é uma situação bastante delicada. Na realidade, ocorreram pactuações mundiais para se obter essas melhorias dos indicadores, e o Brasil aderiu e foi um dos proponentes para essa pactuação de eliminação como problema de saúde pública. A partir de 2017, o Programa Nacional começou a trabalhar com os programas estaduais na tentativa de estimular ações para se atingir esses objetivos. Do ponto de vista dos nossos indicadores aqui do estado, eu acredito que para se atingir essas reduções, digamos assim,
a gente precise de ações muito contundentes, como, por exemplo, uma força-tarefa nesses municípios de maior carga. Caso contrário, nós não conseguiremos, com certeza. Então, agora no mês de abril de 2018, estaremos reunidos com municípios com alta carga para traçar em conjunto estratégias para essa melhoria de indicadores. Dia 24 é o Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose, 24 deste mês. Quais as atividades que o hospital estará realizando e participando para comemorar a data? Nós gostamos sempre de dizer que 24 de março é o período de se lembrar, de se colocar na mídia, mas que trabalhar com tuberculose tem que ser feito de forma diária. Então, o Hospital Sanatório Partenon, que é a referência estadual para pacientes com problemas psicossociais graves, tem algumas atividades. Na manhã do dia 21, está realizando uma grafitagem nos muros internos da instituição, com a participação de pacientes, funcionários do hospital e colaboradores externos, numa tentativa de se colocar em imagens os sentimentos dos nossos pacientes em relação ao agravo. No dia 22, teremos uma atividade conjunta com o Grupo Hospitalar Conceição, que é o lançamento da 4ª edição do livro Tuberculose na Atenção Primária em Saúde, que mostra uma experiência exitosa de descentralização da tuberculose na área de abrangência do Grupo Hospitalar Conceição, em torno de 110 mil habitantes. A primeira edição foi lançada em 2010, já estão na 4ª e realmente é um material assim muito didático e que é uma receita de sucesso, na nossa opinião. Na semana que vem, nós teremos, no dia 27, uma atividade interna no Hospital Sanatório Partenon. Teremos também na Sociedade de Pneumologia e Tisiologia, que fica na Anhiggs, um debate voltado a um público maior, também falando sobre as questões epidemiológicas. E no dia 28 estaremos no município de Campo Bom fazendo uma capacitação para atenção primária em saúde. E essas são as atividades aqui que o programa está, digamos assim, envolvido diretamente. Cada município tem uma programação, então assim ressaltamos, por exemplo, o caso de Santa Cruz do Sul, que toda semana tem atividades, o sistema prisional tem algumas parcerias também em alguns municípios. Então é um momento de reflexão e de principalmente se aparecer na mídia escrita, falada e na própria televisão sobre o agravo. Nós agradecemos a presença da doutora Carla Jaczewski, coordenadora do Programa Estadual de Controle da Tuberculose e diretora técnica do Hospital Sanatório Partenon no Saúde na Web. E fique atento, tosse por mais de 3 semanas, cansaço, emagrecimento, procure imediatamente um posto de saúde mais próximo. Tuberculose tem cura. Se você tiver alguma dúvida e queira fazer alguma pergunta para a doutora Carla, acesse o nosso blog www.hospitaisestaduais.blogspot.com.br ou pelo Facebook Hospitais Estaduais. O programa Saúde na Web é produzido pela Assessoria de Comunicação do Departamento de Coordenação dos Hospitais Estaduais da Secretaria Estadual da Saúde. Obrigada e até a próxima.